Eu li Amor, Teoricamente, da Ellie Hazelwood, e eu tô simplesmente apaixonada pela saga de livros dessa mulher. Tudo bem que não é bem uma saga porque um não continua o outro, mas eu tô apaixonada. Ellie Hazelwood, eu vou ler até a sua lista de compras, eu vou ler o seu bloco de notas, tudo que você escrever. Ser esse vídeo um grande fluxo de pensamento sobre como nós devemos ser o amor das nossas próprias vidas. Eu pensei nisso enquanto eu lia, eu pensei nisso porque tá aparecendo muito vídeo de descentralização do amor no meu YouTube. Eu tô percebendo que é um tema que tá em alta, então eu vou dar minha opinião sobre isso e as minhas conclusões que eu tive lendo Amor Teoricamente. Eu sei que eu tô atrasada na leitura de Amor Teoricamente, porque foi um livro que ficou famoso faz muito tempo. Acho que em 2023, que foi quando ele lançou, ele já era um livro bem famoso. Só que eu fiquei maravilhada quando eu li. Eu terminei ele, aqui o Divo, e agora eu estou lendo A Hipótese do Amor. Mas ainda assim, gente, o meu favorito, eu acho que é Amor Teoricamente, acho que é A Hipótese do Amor. É legal, mas não chega aos pés do tanto que esse livro me prendeu. E a principal coisa que me fez pensar desse jeito, de por que esse livro é tão cativante, é porque por mais que ele seja uma comédia romântica, o maior foco da protagonista não é o amor, não é isso que ela tá procurando pra vida dela. Muito pelo contrário. Elsie Hannaway é uma física teórica e os problemas dela são problemas relacionados ao emprego, a colega de quarto. Nem tanto porque a Cici é muito legal, eu acho que os problemas que tem mais a ver com a Cici tem a ver com o bichinho de estimação da Cici, que a Elsie não gosta. E, enfim, pagar as contas, né? São problemas bem reais, bem adultos. Ela não tá procurando o amor e vai fazer disso o maior foco do livro. Por mais que seja um romance, a gente tem a personalidade da Elsie muito bem consolidada. Ela tem vontades, ela tem sonhos, ela quer um emprego melhor. É uma das melhores coisas que você pode fazer num livro de romance. Descentralizar o amor para que ele vire algo cotidiano. E uma coisa que eu percebi lendo a Elsie é que é muito fácil se identificar com ela, porque ela é uma personagem que tem vontades, porém ela não fala as vontades dela, porque, como ela mesma diz, ela tem medo de não ser amada a partir do momento que ela começa a dizer o que ela quer e a se impor. E isso faz com que muitas pessoas, como o Dr. L, tirem vantagem dela, ou que a amizade dela com a Cici acabe sendo mais sobre as vontades da Cici e o que a Cici quer ver, porque ela não tem coragem de falar que ela gosta de ver Crepúsculo e de ler fic de Crepúsculo. E não estamos aqui pra julgar, tá? Não estou aqui pra julgar as fics de Crepúsculo da Elsie, porque só Deus sabe o quanto uma fic, o quanto uma audioezer no Twitter salva vidas. Amor, teoricamente, ele vai ganhar uma adaptação, e essa notícia me fez ficar, tá bom, legal. Só que tem dois poréns. E o primeiro é que a adaptação ela vai ser em filme. E quem vai dirigir, quem vai ser uma das produtoras, eu não acho que ela é exatamente diretora, acho que ela é mais produtora, vai ser a Colleen Hoover. Gente, se vocês me virem aqui nesse canal pra falar de um livro da Colleen Hoover, muito provavelmente eu não vou falar bem, porque eu não gosto da forma que a Colleen Hoover romantiza as coisas como escritora. Não gosto da forma como que os livros dela funcionam, porque eu acho que as protagonistas, por mais que elas tenham núcleos que sejam individuais, é tudo muito ao redor do par romântico e não necessariamente as vontades delas. Enfim, eu não gosto da escrita da Colleen Hoover e saber que ela vai produzir o meu livro favorito de romance me deixando louca. Que medo dela estragar o Jack e a Elsie, porque o amor deles é algo que é construído no cotidiano, algo que não existe nos livros da Colleen Hoover. Sempre tem um grande problema ou uma grande coisa ruim que acontece com um casal ou um relacionamento problemático. Então eu tô com medo dela pegar isso e aplicar na adaptação de Amor, teoricamente. Eu espero que não, porque o Jack é um querido. E eu ficaria muito triste ver ele sendo transformado em um estereótipo que não pertence a ele. Esses personagens que tem esse estereótipo de, nossa, ele é tão podre, mas aí chega a protagonista, chega o Alecrim Dourado, e ele muda por causa dela. É tão, assim, revigorante, né? A gente lê e fica, nossa, que legal essa historinha que eu estou lendo. Aí você vai ver o quanto que isso afeta os seus relacionamentos, porque você começa a aplicar isso em pessoas e pensar, ok, ele é babaca com todo mundo, mas comigo vai ser diferente, porque eu vou mudar essa pessoa. Percebi o quanto que o Jack não é assim. E o quanto que esse amor tranquilo vai ser difícil de ser passado para uma adaptação que é um filme. Porque quando é uma série, é fácil você retratar um amor que cresce no cotidiano, porque vai ter vários episódios para você poder fazer isso. Agora, com um filme, como que você vai retratar em 1 hora, 2 horas, tudo que acontece
no dia a dia. E como eu mencionei, a Elsa ela deixa várias coisas de lado por conta da insegurança dela. Ela acredita que ela precisa ser útil para ela poder ser amada. Ela acredita que ela só vai receber amor enquanto ela tiver alguma utilidade, enquanto as pessoas verem que ela é suficiente para poder servir essas pessoas de alguma forma, seja ajudando os pais dela a conciliar os irmãos, seja ajudando a Cici e não falando tanto que ela odeia os filmes que a Cici vê. Só que tem o Jack. E ele é aquele tipo de pessoa que a Elsie, na verdade, eles dois criam uma rivalidade entre eles. Eu não consigo nem dizer que esse livro é Enemies to Lovers, porque, gente, o ódio que eles têm um pelo outro é da fic da cabeça deles que eles criaram, porque eles não têm nenhum motivo plausível pra se odiar. Eu sei que eu tô dando muitas voltas, mas eu vou contar pra vocês a sinopse barra a história do livro já já. O amor, teoricamente, ele ensina pra gente que a gente não pode deixar de nos colocar em primeiro lugar. E é isso que a Elsa aprende. É esse o grande núcleo principal da personagem. Muitas pessoas falam sobre esse livro, o quanto que o Jack ensinou a Elsie a se amar, mas eu não acho que é assim que funciona. Ninguém pode ensinar você a se amar. Ela aprendeu sozinha. Só que ele, toda vez que esse amor dela falhava, esse amor por si mesma falhava, lá e lembrava pra ela o quanto que ela não podia deixar isso acontecer. Até os ciúmes, em que a gente vê em muitos livros de romance, ele foi agressivo porque ele tá com ciúmes dela, ou todas essas demonstrações de mini comportamentos agressivos que são normalizados, porque, nossa, ele sente ciúmes de mim, então ele me ama muito. Não existe aqui, porque é um personagem que é completamente seguro da personalidade dele, aprendendo junto com outra personagem o quanto ela também pode ser desse jeito. Agora que eu envolvi vocês nas minhas opiniões, eu consigo explicar a história. Como eu falei, não esperem que esse vídeo seja linear, porque ele não vai ser. Mas basicamente, a Elsie, ela é uma física teórica, e existem dois núcleos da física nesse livro, que é o físico experimentalista e o teórico. E aí, por conta de um artigo que o Jack escreveu quando ele tinha uns 17 anos, existe uma rivalidade generalizada entre os físicos teóricos e os físicos experimentalistas. A Elsie, como eu falei, ela trabalha com duas coisas, e é aí que entra o plot do livro. Ela trabalha como professora, pesquisadora, que é uma promoção para poder ser professora no Meet, para ela poder receber mais. E ela trabalha num aplicativo que é um aplicativo de namoradas falsas. Você contrata uma pessoa para poder ser ali o seu namoradinho ou sua namoradinha por, sei lá, um dia, uma hora. E a Elsie, ela já trabalhou para várias pessoas, mas a pessoa principal que ela trabalha nesse livro é o Greg. E eu adoro esse personagem. O Greg é um querido. O Greg é engraçado. O Greg, ele é sincero. Um beijo pra você, Greg. Ele contrata a Elsie porque ele tá num dos espectros da assexualidade. Não se sente confortável em relacionamentos. Porém, o Greg tem muito dinheiro. A família do Greg é muito rica. Eles estão enchendo o saco do Greg pro Greg arranjar uma namorada. E ele, que não aguenta mais, pensou na solução assim... mais plausível, né? Vou contratar uma namorada de mentira. E aí, a gente vai ficar junto. Só que não é junto por um jantar, depois eu vou falar que eu terminei com ela. E ela num sábado, trago no outro e falo que a gente terminou. Não! Eu vou namorar com ela. Essa é a linha de pensamento do Greg, tá? Eu vou namorar com ela tempo suficiente pra o meu irmão se apaixonar por ela. Brincadeira, gente. O Greg não pensa desse jeito. Mas é o que acontece, tá? O Greg, ele leva a Elsie meio que nas festas de famílias dele. E aí é mó rolê, porque eles são muito ricos. É que ele começa a se apaixonar pela namorada do irmão. Só que até então ele não fala nada, né? Então ele fica, tá bom, né? A namorada aqui linda, maravilhosa, deusa. E aí eles meio que criam uma rivalidade, porque o Jack, ele basicamente trabalha no processo de seleção aí da Elsie, que ela tá pra ser professora no Meet. Ele tá junto com os candidatos, ele sabe quem é o George, que é o outro candidato. Só que a Elsa, ela aparece nesse laboratório e o Jack fica em choque, porque ele fica... Você não era a namorada bibliotecária do meu irmão? Porque até então era essa fic que ela tinha inventado pra ele, né? Agora eu vou ter que sustentar, vou ter que inventar outra coisa. E aí começa a rivalidade entre eles. Já por ele ser meio que esse físico experimentalista, ela ser teórica, e por o Jack inventar na cabeça dele, porque ele não tem nenhuma prova sobre isso, de que a Elsie tá enganando o Greg. A Elsie, como se não bastasse
bastasse o Jack inventando as coisas, a Elsie também inventa que ele odeia ela, que ele odeia que ela esteja com o Greg, que ele não acha ela o suficiente, mas isso é só o reflexo da insegurança da Elsie. Porque, como eu disse, a Elsie é o tipo de pessoa que ela se molda pra poder caber nos outros. Então, as pessoas nunca conhecem a Elsie de verdade, porque será que ela se conhece o suficiente? Porque uma pessoa que aceita tudo, será que sabe os próprios limites? Tô me sentindo a Carrie Bradshaw escrevendo nas colunas, só que a diferença é que eu tô falando ao invés de escrevendo, né? Eles ficam meio que nesses enemies to lovers, só que ele ajuda ela várias vezes, porque a Elsie, ela é diabética e ela acaba passando mal. Vai se desenvolvendo um romance entre eles, os plot twists vão acontecendo. O desenvolvimento do livro é basicamente isso. A Elsie contando pro Jack os verdadeiros gostos dela. A gente se priva muito dos nossos próprios gostos pra poder agradar ao outro, né? Porque a gente pensa, nossa, não vou contar pra fulano ou fulana que eu tô interessada que eu faço isso, porque vai achar vergonhoso e aí vai perder o interesse. Só que as pessoas que realmente te amam e sabem que você faz essas coisas, será que é tão vergonhoso assim? Porque essas pessoas continuam te amando e elas não estão nem aí pra o que você faz ou deixa de fazer. E se elas realmente te amam mesmo, com todo o coração delas, elas vão fazer questão de se incluir nos seus hobbies, nas suas coisas. Então será que você tem que abrir mão de quem você é por causa da outra pessoa? Toda essa história de romance e cotidiano me fez pensar no novo álbum da Olivia Rodrigo, o You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. E ela faz analogias justamente a esse pensamento de o quanto centralizar o amor pode fazer com que você se perca. Ela escreveu a música The Cure, diz nessa letra o quanto que o amor não vai curar você, o quanto que não vai resolver os seus problemas. E por mais que não seja esse o pensamento da Elsie, porque ela não precisa ser curada de nada, mas pensar que o amor do outro não pode ser o pilar do nosso amor próprio. Eles fazem uma analogia muito boa com o jogo Go. O Go, ele é um jogo de estratégia e de raciocínio. Eu não sei muito bem como que as regras desse jogo funcionam, mas basicamente é um jogo em que você tem que ler o seu oponente e você tem que entender como a mente do seu oponente funciona. E a Elsie, ela passa as primeiras partidas que ela joga com o Jack, porque isso é algo que eles têm em comum, eles são muito bons, empatando, porque ela não consegue ler o Jack, ela não consegue ler o que se passa na cabeça dele. E também é isso que irrita um pouco ela e faz com que ela tome conclusões precipitadas, porque ela não consegue se moldar. E em todas as partidas que ela joga, enquanto ela tá nesse pensamento de eu preciso saber o que ele tá pensando, ela perde. Mas quando ela se livra disso, e quando ela começa a ler ela mesma pra assim poder entender as necessidades do outro, mas necessariamente não se moldar a elas, ela ganha. Lembra que eu falei que tinha um personagem chamado George que tava competindo o cargo com a Elsie? Então, a gente descobre na metade do livro que George, na verdade, é de Georgina, e é uma mulher. Essa pessoa não só tá competindo com o cargo da Elsie, como esse cargo meio que já estava predestinado para George desde o começo. Aí a Elsie, ela começa a ficar muito triste, ela chora, ela xinga a Georgina, não xinga na cara dela, né, mas xinga pro Jack, porque eles são amigos. A Georgina é uma querida, ela é uma das personagens mais cativantes do livro, ela inclusive oferece um emprego pra Elsie. Gente, eu tô precisando desses namorados e desses amigos. A Georgina oferece um emprego pra Elsie, o Jack oferece um emprego pra Elsie. Imagina você namorar um querido e ele ainda te oferecer emprego. Não, eu tô precisando desses relacionamentos, desses livros. Será que a Hayley Hazelwood não quer escrever a minha vida? Ela perde o cargo pra Georgina, ela diz, eu não sei parar de chorar, porque eu nunca faço isso. Então é uma das primeiras vezes que ela começa a reconhecer os próprios sentimentos, que ela começa a pensar que talvez ela sentir, ela ter coisas ruins acontecendo na vida dela, não seja necessariamente um peso para as pessoas que estão com ela ou para o relacionamento que ela tá construindo. O maior atraso de vida da Elsie não é nem ela mesma, porque ela faz isso meio que involuntariamente, vai aprendendo ao decorrer do livro. O maior atraso de vida da Elsie é o Dr. L. O Dr. L, ele é aquele tipo de personagem que ele é o pior, ele é o seu maior atraso de vida, é o Dr. L, porque ele é o tipo de pessoa que ele vai querer que você seja bom, mas nos limites dele. Você não pode extrapolar os limites dele. Você tem que ser aquilo que ele colocou na risca, senão você não é bom o suficiente. E ele é o chefe da Elsie, e ele impede várias vezes que ela aceite a proposta do Jack, que ela aceite a proposta da George, porque, segundo ele, não são propostas boas o suficiente pra Elsie. Mas quem é você? Quem é você pra decidir o que é bom, o que é ruim pra ela? Me estressei muito lendo, e quando ela vai lá e ela aceita a proposta da George, e
se revolta contra o Dr. L foi uma das partes mais gratificantes de ler. Eu acho que esse tipo de pessoa é a pior de todas, porque ela finge que tá ali com você, que tá te apoiando, mas quando você começa a ficar bom demais, aí é o momento de ela parar de te apoiar tanto quanto parecia que apoiava. Essa foi a minha resenha de amor, teoricamente. Eu espero ter falado tudo que eu queria enquanto eu escrevi esse roteiro. Porque o que eu quero passar com esse vídeo é sejam elses, mas não sejam elses no sentido de agradar a outra pessoa e se negligenciar. Sejam ela no sentido de recomeçar e perceber o tanto que você tem que ser o amor da sua própria vida e as pessoas que você vai se relacionar só devem transbordar isso quando você esquecer, quando você começar a esquecer quem você é, essas pessoas estão ali para te lembrar, não para te moldar. Por mais que a gente consuma muito romance, por mais que a gente consuma obras muito centradas nisso, né? Toda obra tem um núcleo romântico. Não foque muito nisso. Não se negligencie para ficar dentro de idealizações na sua própria cabeça. Saiba que aquilo que você consome na ficção e que você idealiza, às vezes pode estar impactando a forma como você vê relacionamentos. Então, tenta perceber como isso te afeta, como isso te faz crescer, como isso te faz estagnar no mesmo lugar. Pensa nos seus padrões, aí padrões que você tá repetindo, ou que você tá consumindo, ou que você acha legal na ficção para ser ideais de par românticos. Vejo vocês na próxima análise. Um beijo.